Olha, a máquina do governo, ela às vezes parece um labirinto, né? Cheio de regras, termos complicados que, francamente, quase ninguém entende. Mas e se a gente pegasse um mapa para desvendar esse sistema todo? É exatamente o que a gente vai fazer agora. Vamos desmontar a administração pública peça por peça para entender o que realmente faz ela funcionar. E o fio que puxa esse novelo todo é uma pergunta que, no fundo, afeta a vida de todo mundo. Como é que o dinheiro público é controlado? Para a gente chegar nessa resposta, primeiro, a gente precisa entender a arquitetura do sistema. Então, vamos lá. Certo. Então, para começar, vamos dar uma olhada na estrutura fundamental. Antes de a gente entrar em dinheiro, processos, essas coisas, a gente precisa responder: que máquina é essa afinal? E como ela se organiza? Vamos começar pelo termo mais amplo de todos, a administração pública. Pensa nela como um grande guarda-chuva que cobre, bem, tudo. É o conjunto de todos os órgãos e entidades que colocam em prática as políticas do governo. Isso vai desde o nível federal, lá em Brasília, passando pelos estados até chegar na prefeitura da cidade onde a gente mora. Ok? Debaixo desse guarda-chuva, a primeira coisa que a gente encontra é a chamada administração direta. Pensa nela como o coração, o núcleo do poder executivo. A gente está falando dos ministérios, das secretarias, da própria presidência da República. São órgãos que não têm, digamos, vida própria. Eles são o governo em ação, de forma direta. E aí, do lado, a gente tem a administração indireta. E aqui está a grande sacada. Essas entidades têm vida própria. O nome técnico para isso é personalidade jurídica. Para ficar mais fácil, pense em empresas como a Petrobras ou o Banco do Brasil. Elas são controladas pelo governo, sim, mas funcionam como empresas independentes, com muito mais autonomia para tomar as próprias decisões. Então, para resumir, a administração direta é o centro de tudo, de onde as coisas partem. Já a indireta é como se fosse uma entidade conectada, mas com a sua própria caixa, a sua própria estrutura legal. E olha, essa diferença é fundamental, porque é ela que define quem é responsável pelo quê, no final das contas. Beleza, já entendemos a arquitetura da coisa. Mas uma máquina não funciona sozinha, certo? Então a pergunta agora é: quem são as pessoas que operam todas essas engrenagens? Bom, o personagem principal dessa história toda é o agente da administração. E é importante entender, não é só o político famoso ou o chefe de um departamento, não. É, na verdade, qualquer servidor, seja militar ou civil, que de alguma forma planeja, executa ou fiscaliza como os recursos públicos são usados. E como é que a atuação desse agente se organiza na prática? Basicamente, a gente pode pensar em 3 passos. Primeiro, tem o cargo, que é a posição oficial, o nome que está lá no papel. Depois vêm as atribuições, ou seja, o que a lei diz que aquele cargo específico precisa fazer. E por fim a gente tem a função, que é a pessoa de fato exercendo aquelas atribuições. É a teoria virando prática. Simples assim. Ok, a gente já conhece a estrutura e as pessoas, então agora vamos ver o motor em funcionamento. Quais são as decisões, os eventos que de fato fazem essa máquina administrativa toda se mover? O primeiro tipo de ação que a gente precisa conhecer é o ato administrativo. Pensa nele como sendo a decisão oficial, no papel. É a vontade do governo se manifestando de forma formal. Um exemplo clássico, a publicação no Diário Oficial nomeando um servidor novo. A decisão foi tomada, está registrada, mas, e aqui está o pulo do gato, o patrimônio não mudou, o dinheiro ainda não saiu do caixa. E aí, como consequência desse ato, vem o fato administrativo. Esse, sim, é o acontecimento no mundo real. É a ação que, de fato, altera o patrimônio. Usando o mesmo exemplo, é o dia em que o salário daquele servidor que foi nomeado finalmente cai na conta dele. Pronto, agora sim, o dinheiro saiu do cofre público. Essa distinção é super importante. O ato é a caneta assinando o papel, a decisão formal. O fato é o dinheiro efetivamente saindo da conta. Um é a manifestação da vontade, a intenção. O outro é a consequência material, financeira. Certo. E quando o governo precisa fazer um acordo mais complexo, digamos com uma empresa privada para construir uma estrada, aí entra em cena o contrato administrativo. Ele é o documento que vai amarrar as duas partes, sabe? Definindo direitinho as regras do jogo e quais são as obrigações de cada lado. E já que a gente falou em contratos, vamos mergulhar num dos processos mais importantes e que, claro, envolve muito dinheiro público.
Como é que o governo faz para comprar bens e contratar serviços? A palavra-chave aqui é uma que todo mundo já ouviu falar: licitação. A ideia é a seguinte: em vez de simplesmente escolher a empresa que quiser, o governo é obrigado por lei a abrir uma competição. E por que isso? O objetivo é garantir que a disputa seja justa, transparente e, o mais importante, que se escolha a proposta que seja mais vantajosa para os cofres públicos. E é bom deixar claro, licitação não é só para comprar caneta e papel, não. Pensa grande. A gente está falando da construção de uma ponte, da contratação de um sistema de informática super complexo, da compra da merenda para as escolas, até mesmo da venda de um prédio público que não tem mais uso. Tudo isso, como regra, precisa passar por uma licitação. Mas quem é que garante que essa competição toda é justa? Aí que entra a comissão de contratação, ou comissão de licitação. Pensa nesse pessoal como os juízes do processo. São servidores que são designados especificamente para analisar todos os documentos, todas as propostas e garantir que ninguém fure a fila e que a lei seja seguida à risca, do começo ao fim. Ok, o sistema tem todas essas regras. Mas e se alguém quebrar essas regras? Se algo der errado? Agora a gente vai ver quais são os mecanismos para garantir a responsabilidade e, se for o caso, a punição. Existe uma espécie de escada da apuração, sabe? No primeiro degrau para um dano bem pequeno, um prejuízo menor, existe uma ferramenta simplificada chamada termo circunstanciado administrativo. Agora, se o caso é mais sério, a gente sobe para o segundo degrau, a sindicância, que já é uma investigação bem mais formal. E se ficar comprovado um dano grave mesmo aos cofres públicos, aí a gente chega no topo da escada, a tomada de contas especial. Esse é um processo bem pesado, feito para quantificar o prejuízo, identificar os responsáveis e fazer o dinheiro voltar. E na hora de cobrar a conta desse prejuízo, existem dois tipos de responsabilidade. Na solidária, é como se todos os devedores estivessem numa corrente, presos juntos. O governo pode cobrar a dívida inteira de qualquer um deles. Já na subsidiária, a coisa muda. Existe uma ordem, uma fila. Primeiro, a cobrança vai para o devedor principal. Só se ele não pagar é que a cobrança passa para o próximo da lista. E para evitar que esses problemas todos sequer aconteçam, existe um princípio, que é, assim, uma regra de ouro: a segregação de funções. A lógica é super simples, mas muito eficaz. A pessoa que autoriza uma despesa não pode ser a mesma que faz o pagamento, que, por sua vez, não pode ser a mesma que registra aquilo na contabilidade. Basicamente, é para que uma pessoa fiscalize o trabalho da outra. E o motivo para isso, como a própria norma diz, é muito claro. É para reduzir o risco de erros ou mesmo de ações inadequadas ou fraudulentas. É um dos mecanismos de controle mais básicos e, ao mesmo tempo, mais importantes para proteger o dinheiro público. É agir antes que o problema aconteça. E depois de ver tudo isso, a gente fica com uma última questão, né? A gente acabou de ver uma máquina super complexa, cheia de regras, funções, controles, tudo desenhado para funcionar com a máxima precisão. Mas aí fica a pergunta para a gente pensar. Em um sistema construído para ser essa máquina perfeita de regras e papéis, qual é a sua maior vulnerabilidade? Fica aí a reflexão.